Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Eu vou mostrar para vocês como usar a planilha eletrônica para dimensionar correntes, na verdade definir a força máxima de tração na corrente. O ponto crucial desse tipo de cálculo não é o cálculo em si, que é simples, é definir uma geometria que dê valores pertinentes, valores máximos das várias verificações que serão feitas. Muito bem, vou colocar uns dados aqui de geometria. A planilha minimamente tem algumas características de verificação. Então, para 65 menos G1, que é a altura da tala. O material da tala tem algumas opções, o normal é 1045 mesmo. Essa é a espessura da tala e tem aqui as dimensões de chapas comerciais para esse tipo de material. Vamos pegar, por exemplo, 4,75, já dá uma polegada. Número de talas tem que ser um número par, porque uma tala de um lado, outra do outro, duas de um lado, duas do outro, assim por diante. Vamos colocar, por exemplo, 4. O diâmetro D1 é o diâmetro maior do pino. E esse diâmetro maior do pino, no máximo, ele tem que ser igual a G1. Então, por exemplo, se eu digitar 66, por exemplo, ele vai dizer que não pode. Então, vamos colocar, por exemplo, 52 milímetros aqui. O diâmetro D1 é o diâmetro menor do pino, que também é o diâmetro do furo da tala, que também não pode ser maior que G1, nem maior que D1. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 53, ele também vai dizer que não pode. E, na verdade, tem que ter um degrau aqui. Se eu digitar, por exemplo, 51, ele também não vai aceitar, porque é um degrau muito pequeno. Então, vamos colocar, por exemplo, 32 milímetros. B0 é o comprimento do dente da engrenagem onde vai encaixada a polia onde vai as correias aqui. Vamos digitar, por exemplo, 150 milímetros. Muito bem, faltam as tensões admissíveis para esse tipo de material. A tensão admissível para a tala é 8 kg por metro quadrado. A pressão admissível, que é esmagamento, 10 kg por metro quadrado. E para o pino, a tensão admissível, usualmente, também 9,5 kg por metro quadrado. A planilha já calculou todas as forças máximas. Máxima força devido à tração na tala, máxima força devido ao esmagamento entre tala e pino, essa região aqui. Máxima força do diâmetro D2 fora da engrenagem, máxima força devido ao diâmetro D2 dentro da engrenagem, quer dizer, os dentes empurrando o pino, gerando flexão no pino. E a máxima força devido ao diâmetro D1, também dentro da engrenagem. A engrenagem gerando flexão no pino. O software vê os 5 valores, pega o valor menor deles, no caso aqui 5,16. Ele fala que o limite é a tal tração. E ele diz que o projeto é equilibrado, porque esses 5 valores não estão tão deslocados um em relação ao outro. Ele dá aqui a variação entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, desse valor mínimo até o valor máximo, que no caso é esse, ele diz que está ok. Muito bem, esse é o jeito de fazer o cálculo. Agradeço, muito obrigado.